Shalom, shalom! Sejam bem-vindos a mais um Israel para Jesus, programa destinado a compartilhar a cultura, os costumes, a tradição do povo judeu, a história de Israel, tanto no período bíblico quanto no período contemporâneo, como também testemunhar a respeito aí dos desafios de falar de Jesus, tanto para judeu quanto para não judeu. Então, seja bem-vindo aí a mais um programa. E no programa passado nós falamos a respeito de algo que é bem importante, algo que o Senhor Jesus confiou a nós, seus discípulos, a sua igreja, que é o Ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós estivemos aqui com o pastor Ari Franklin, falando a respeito deste tema importante de evangelização. E hoje nós estamos novamente aqui com o pastor Ari para falar aí o segundo passo. Falamos a respeito de Jesus, pregamos o Evangelho através de um relacionamento ali, de um trabalho relacional com pessoas no nosso ambiente de estudo, de trabalho, familiar. Esta pessoa ouviu, a palavra foi semeada, o Espírito de Deus a convenceu, ela de fato creu que Jesus era o seu Salvador. E agora, qual que é o segundo passo? Qual que é a continuidade disso? Nós sabemos que é o discipulado. E para falar a respeito desse assunto tão importante quanto o evangelismo, nós estamos novamente aqui com o pastor Ari Franklin, e eu quero já chamá-lo aqui para entrar conosco aqui nesse bate-papo. Seja bem-vindo, pastor Ari. Shalom, shalom, Romualdo. Muito bom estar mais uma vez aqui, continuando o nosso papo. Uma conversa leve, descontraída, mas também cheia de profundidade daquilo que é o nosso tema de hoje, que é um tema especial para a minha vida, para a vida da minha família e para o ministério que Deus confiou. Muito bem. O pastor Ari Franklin, ele é diretor do Instituto Tzadik, também um dos nossos docentes, cuida da parte missional também, e é pastor em Passos, plantador de igreja, plantou igreja aqui em São Paulo e agora está em Minas Gerais, em Passos também, no plantio de igreja, pastoreando uma igreja em sua cidade. O Ari é esposo da Tuca, pai do Samuel, da Joana e da Maria, família muito querida que morou aqui em São Paulo e no tempo que estava aqui já participavam do Instituto, e temos grandes histórias aí, muitos momentos bons, e é muito bom tê-lo novamente aqui no Israel para Jesus, ainda que de maneira aí online, né? Mas, pastor Ari, a gente falou no programa passado sobre evangelismo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre discipulado. Mas antes da gente entrar diretamente no assunto, queria que você falasse um pouquinho a respeito da importância e até a sua experiência no discipulado. Eu me lembro que em uma de nossas conversas, alguns anos atrás, você me disse: Romualdo, o que me move, assim, a chama que age no meu coração é a mentoria. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da sua experiência também nessa questão como um discipulador. Em 2013, eu fui apresentado ao discipulado. Eu era pastor já de uma igreja que tinha sido plantada no bairro de Genópolis e sempre fui muito pragmático, sempre à procura de ferramentas, e um dia eu acho que Deus me pegou na oficina que era a minha mente, né? Porque eu estava sempre à procura de ferramentas, e Ele me puxou assim e me apresentou ao discipulado, na época, ao discipulado missional Vida a Vida, Life on Life, que é um projeto da Igreja Presbiteriana Perimeter, de Atlanta. E isso mudou a minha vida. Aqueles que estão envolvidos com o discipulado sabem que as coisas que eu estou falando aqui não é da boca para fora, mas traz uma transformação, uma mudança de rumos profundos. Depois de treinamento, de conhecer tudo, a gente parte para aquilo que é o objetivo final do discipulado, que é discipular. E eu sempre disse, e digo até hoje, que eu lamento profundamente de não ter sido discipulado. Eu acredito que muitas coisas da minha vida teriam tido um rumo diferente se, além de falar de Jesus para mim, se alguém tivesse
me acolhido e tivesse caminhado ao meu lado, a fim de forjar Jesus na minha vida por meio do discipulado. Eu não tive esse privilégio, lamento muito isso, mas hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso, né? É como você discutir ou não a questão da paternidade. Nem todo mundo teve teve um pai ou teve uma boa paternidade. Mas aí chega o momento que Deus te agracia em ser pai. E aí você tem que buscar forças no Senhor, que é o Supremo Pai, para você ser um excelente pai. Com o discipulado é isso. Né? Então eu fui desde então bombardeado, tenho sido transformado pela questão do discipulado. O Senhor Jesus, ele vai dizer claramente que nós devemos fazer discípulos, né? Lá em Marcos, nós temos o famoso ide, vão por todo mundo, preguem o evangelho, né? Fazendo discípulos de todas as nações. Então, nosso mandamento é que a gente caminhando, a gente faça discípulos. Não apenas evangelizar. Evangelizar é o início dessa história, é o começo desse caminho. Falar de Jesus é necessário, mas e depois? Né? Que a pessoa está ali do seu lado e fala assim, tá, Romualdo, eu acredito de todo o meu coração que Jesus é o Senhor e eu quero entregar a minha vida para Ele, você vai orar por Ele, vai abençoar a vida dele, e aí? Nós não podemos terceirizar isso. Nós não podemos simplesmente encaminhar essa pessoa para outra. Você que evangelizou é a pessoa mais habilitada para discipular aquela pessoa. Você já parou para pensar nisso? Nós somos vocacionados para isso, né? Você falou bem, eu estou no meu segundo projeto de plantação de igreja. E a igreja, ela é um projeto relativamente novo, tem pouco mais de um ano, né? E a gente está aqui com algumas famílias. Mas sabe quando o meu ministério na cidade de Passos começou? Há aproximadamente 3 anos, quando eu iniciei um grupo de discipulado. A primeira coisa que Deus pôs no meu coração, ó, da vez anterior você plantou a igreja do jeito menos canônico, tá? Mais pragmático, de plantador convencional. Né? A maneira mais orgânica de você começar a ir à igreja é como? Discipulando. Nós estamos vivendo isso. E eu comecei há mais de 3 anos atrás um grupo de discipulado com homens. Homens discipulam homens, mulheres discipulam mulheres. O modelo que eu sigo é exatamente isso, que é o discipulado vida a vida, o life on life. E eu comecei o trabalho com alguns homens e depois de 3 anos eu acabei de dar a formatura deles. E neste momento eu estou preparando eles agora, treinando eles, essa é a palavra agora, nesse momento, para que eles possam ser discipuladores. Tá? E um dia, um desses membros chegou assim para mim, olha, nós queremos, nós queremos, eu e a minha esposa, nós temos orado muito, o discipulado tem transformado a minha vida, tem dado um norte diferente para a nossa vida, e a gente quer te desafiar a plantar igreja, que a gente quer caminhar com você. Você tem caminhado comigo, mas agora a gente quer caminhar com você. E foi aí que a igreja bíblica de Passos nasceu. E exatamente na sala desse casal. Hoje, ela está na garagem da nossa casa, uma igreja pequena, simples, muito simples. Mas ela começou da maneira certa, com discipulado. O discipulado é transformador, porque você caminha, nós desenvolvemos um relacionamento de profundidade. Nós compartilhamos as nossas demandas, as nossas crises, os nossos anseios, mas acima de tudo nós compartilhamos sobre Jesus. E como que Jesus arruma toda essa bagunça da nossa vida, como ele nos leva do ponto A ao ponto B, como Jesus nos leva da descrença para a crença, da crença para a maturidade e da maturidade para o serviço.
para que eu possa servi-lo. É um processo, palavrinha mágica, palavrinha-chave da vida cristã. Processo. Nós estamos constantemente num processo de santificação, de transformação. Um dos textos mais especiais da minha vida é o de Filipenses capítulo 1, versículo 6, quando o apóstolo Paulo diz, né, que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Processo. Ele está trabalhando em nós, através de nós, né? Então, a gente está envolvido nessa coisa maravilhosa, bonita, que é o discipulado. Então, eu, não apenas eu, mas a minha família está toda envolvida com isso, e a minha esposa é discipuladora, a gente está envolvido, a gente acredita nisso. A gente acredita nisso. Se eu tivesse que resumir, plantação de igreja. Se eu tivesse que resumir vida cristã em duas únicas palavras, eu diria evangelismo e discipulado. Eu estou falando de Jesus e eu estou conduzindo essas pessoas para quem eu falei de Jesus, para que elas se tornem a imagem e a semelhança de Cristo. Nada é mais importante, não tem um único ministério na igreja local mais importante que isso. Nada. E esses são os ministérios-chave, né? Aqueles que estão nos lugares mais altos que o Espírito Santo deixou para a vida da sua igreja, né? E nós somos desafiados a falar de Jesus e fazer discípulos. Não fazer simplesmente presbiterianos, batistas, metodistas, assembleanos, né? Bíblicos, né? Mas a gente é desafiado a formar seguidores de Jesus de Nazaré. Não do Ari, não do Romualdo, né? Nem do queridíssimo pastor Arival, né? Mas de seguidores de Jesus de Nazaré. Eu falo do Arival, que eu tenho um carinho muito grande por ele, e ele é uma pessoa que tem dedicado a vida dele para o discipulado. Tem 2 livros falando sobre isso, né? Então, assim, essa coisa mais especial é o filé mignon, é a cereja do bolo, é o que há de mais importante que transforma a nossa vida e torna a vida cristã tão empolgante. É a questão do discipulado. E Ari, uma vez que é Jesus quem começa tudo isso, né? É Ele que nos dá essa ordem de fazer discípulos para Ele, como você mesmo colocou. O que a gente pode aprender com Jesus nessa questão do discipulado? Olha, Marcos capítulo 3, versículo 14, esse texto diz que Jesus ele escolheu os seus apóstolos para que o seguissem e depois fossem enviados. Jesus queria que os apóstolos estivessem com ele. Durante aproximadamente 3 anos ele dedicou a sua vida trabalhando a vida desses homens, buscando transformação e maturidade. E para aquele que nos ouve agora, para aquele que nos vê, para você que não é um pastor, não é um missionário, e quer entender de maneira prática isso, é estar com Jesus. Jesus queria que os discípulos estivessem com ele, né? A gente tem aí uma série super conhecida, né, o The Chosen, né? E nós crentes conseguimos visualizar um pouco, né, usando a nossa imaginação de como foram aqueles dias daqueles homens com o Senhor Jesus. Qual que era a coisa mais importante ali? Jesus não estava, às vezes quando a gente estava na escola dominical, parecia que Jesus estava eternamente com aquele apontador, né, antigo que se usava antes, né, dando aulas, né, falando grandes verdades, né, como se ele fosse um grande filósofo, né, um teólogo. Não, Jesus estava com aqueles homens próximos deles, no peito, como João colocou a sua cabeça certa vez. Então, a forja de um discípulo de Jesus consistia especialmente neles estarem com Jesus, né? E nós temos outros textos, né? Mateus 28, capítulo 20, Jesus diz que aqueles que o seguem são aqueles que obedecem, né? Obedecem aquilo que ele
Paulo, João vai falar a mesmíssima coisa sobre obediência, né? Então, ele desafiou os seus discípulos a não terem medo, não tenham medo, né? Então, o que é um discípulo de Jesus? É um seguidor de Jesus. É alguém que está com Jesus. É alguém que está com Jesus. E eu te digo mais, Romualdo, fora disso é religiosidade. Fora disso é religiosidade, porque você pode ouvir alguém falar freneticamente, delongadamente sobre Jesus de Nazaré e você sente, nós percebemos, nós fazemos a leitura de que aquela pessoa pode não estar com Jesus. Ela pode ser um profissional da fé. Ela pode falar de coisas que ela não conhece. Ela pode não ser nascida de novo. Pode ser um líder religioso e não ter experimentado o novo nascimento. E não ter tido um encontro pessoal, individual, poderoso com Jesus de Nazaré. E eu não estou falando apenas de uma experiência emotiva, eu estou falando de uma experiência completa, bíblica, emocional, espiritual. Então, quando você está com Jesus, né, as coisas se diferenciam. Nós temos um texto exatamente do livro de Atos, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Cara, quando Jesus entra na nossa vida, nós falamos dele como alguém que nós conhecemos, que nós estamos juntos, colados, grudados, não como uma ideia. Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma filosofia. Jesus é muito mais que isso, Jesus é uma pessoa. Ser cristão é ter um relacionamento pessoal com o fundador da nossa fé, com a base da nossa fé, que é Jesus. Sem Jesus, é só barulho. Com Jesus, nós temos vida e vida eterna. Então, esse é a questão. Jesus é a base do discipulado bíblico, né? Jesus é a base do tema do discipulado. Nós olhamos para Jesus e nós precisamos copiar o que Jesus fez. Ele não nos pediu para criarmos métodos, para escrevermos centenas e milhares de livros, com métodos, com sistemas. Não, Jesus nos pediu para fazer discípulos, né? E eu lembro, mesmo quando eu não tinha um currículo para o discipulado, quando eu comecei o meu primeiro grupo de discipulado, eu abri a minha Bíblia e com aquele grupo, primeiro eu disse, nós vamos estudar o Evangelho de João, versículo a versículo. E ali foi o nosso currículo, o melhor currículo, a própria Bíblia. Então, o discipulado, ele não é refém de um currículo. O discipulado, ele não é refém de um modelo. O discipulado, ele não é refém de coisa alguma a não ser do próprio Cristo e da Escritura. Por quê? Porque o objetivo do discipulado, o produto do discipulado, se a gente puder falar assim, é forjar alguém que é igual a Jesus. E como é que a gente se torna? Guardando as suas palavras. Quando a gente começa a ser obediente a tudo que ele disse. E onde está o que ele disse? Ora, na Bíblia. Não está no livro do A, do B, do C. Eu não preciso ler um tratado de teologia para saber o que Jesus falou. Eu só preciso ler Bíblia. Estar nele, conectado nele, andar com ele. Muito bem. Deixa eu colocar aqui uma situação que muitos de nós, muitos irmãos, já passaram por isso. Isso é algo, infelizmente, até comum de acontecer nesse processo de discipulado e certamente já aconteceu com você, Ari. Eu queria aí, então, perguntar diante dessa situação que eu vou colocar. A pessoa se converteu, ela
ela respondeu positivamente à mensagem do Evangelho, seja num bate-papo ali, alguém pregando para ela, seja através de uma pregação na igreja. E aí ela então passa a congregar na igreja, e aí ela está bem ativa na igreja, ela está estudando a Bíblia, está sendo discipulada, ela está bem engajada nos projetos da igreja, nas atividades da igreja, só que ela é aquele terreno espinhoso que a parábola do semeador diz, né? Que caiu ali o espinho e depois os espinhos cresceram e aquela semente foi sufocada, e depois a explicação da parábola, né, vai dizer que é aquela pessoa que é seduzida pelos prazeres do mundo, pelas coisas, e a palavra de Deus acaba sendo sufocada na vida dela. Aí essa pessoa, ela sai da igreja, a gente perde o contato dela, depois de algum tempo a gente vai saber que ela está desviada, está cada vez mais longe do Senhor. Como é que a gente lida com essa questão da decepção ou talvez da frustração de nós termos caminhado e ver até alguns frutos na vida daquela pessoa, mas de repente depois ela acaba esfriando ou acaba se desviando, né? Como que a gente lida com estas frustrações, uma vez que o tema do programa, né, são os desafios, né, do discipulado, e que isso também tem a ver, né, nesse processo aí de discipulado? Eu acredito de verdade que se um novo convertido ele é submetido a uma caminhada de discipulado, não que não haverão desistências, tá? De uma maneira muito prática, eu já disse aqui, né? Eu só discipulo homens e a minha esposa discipula mulheres. E nós acreditamos nisso, né? Nós não temos grupos mistos. Mas muitos homens, eu disse que eu comecei mais de 3 anos atrás o meu grupo de discipulado, e cada vez que eu inicio um grupo de discipulado, eu digo a mesmíssima coisa. E eu digo assim, nem todos vocês estarão no nosso último encontro. Não por uma viagem ou alguma coisa, alguma tragédia, pode acontecer, né? Mas o que eu quero dizer é que muitos vão desistir. Vocês vão ser provados nesse período de discipulado pela agenda, pelo tempo que vocês tenham ou não tenham. É uma questão de priorizar essa caminhada. Alguns, nós falamos de neófitos, né, de quem está começando na vida, mas nós também temos em grupos de discipulado pessoas que estão há muitos anos na fé e o copo está sempre cheio. Gente que não é ensinável. Gente que não está no grupo de discipulado para aprender e para compartilhar a sua caminhada, mas quanto mais você tenta se dedicar a ela, né, infundir a sua própria vida na vida dela, mais ela rejeita, porque o copo dela está cheio. Então, tem um ditado oriental que diz que não se pode acrescentar nada em um copo que já está cheio. Também nós temos essa situação. E nós temos pessoas que são eternamente neófitas por conta disso, porque não há profundidade. Você pode memorizar coisas, mas isso não torna você um conhecedor delas. Conhecer, no sentido bíblico, é um conhecimento relacional. Eu memorizo as escrituras, eu estudo para ter profundidade e, ao mesmo tempo, eu preciso me relacionar em tempo real com o Senhor Jesus por meio do Espírito Santo, no meu processo de santificação. E, claro, eu não sou perfeito, não vou continuar e não vou me tornar perfeito até a volta de Jesus. Eu busco a perfeição, mas não tenho como ser perfeito nesse corpo de morte, como dizia o apóstolo Paulo. Né? Nós estamos, né, lutando, brigando, esmurrando o próprio corpo, e a gente vai com os nossos erros, acertos, levantando, prosseguindo, pedindo graça, pedindo misericórdia, e Deus vai trabalhando isso na nossa vida. Mas se tem um lugar que a pessoa pode ter uma vida
frutífera é no ambiente do discipulado. Então, eu digo assim, para mim não é uma oportunidade ou uma possibilidade, é a oportunidade e é a única possibilidade de você crescer na sua fé é através do discipulado. Eu não estou aqui dizendo que o modelo A de discipulado ou o modelo B de discipulado. Eu estou falando que o discipulado é quem nos torna maduros seguidores de Jesus. E eu gosto de sempre pensar no seguinte: antes de você falar sobre o que é discipulado, você tem que pensar no que não é discipulado. Discipulado não é grupo de comunhão, discipulado não é pequeno grupo, discipulado não é ir na escola bíblica necessariamente, discipulado não são modelos, não são apostilas, não é treinamento, não são cursos e cursos e cursos e cursos. Eu fiz isso a minha vida toda, né? Mas o discipulado é exatamente quando alguém, né, que teve a vida transformada pelo Senhor Jesus e confessa Ele como seu Senhor, né, como o seu dono, né, que ele busca seguir a Jesus com toda a sua vida, com todas as suas forças, e também se dispõe a fazer isso na vida de outras pessoas, de levar outras pessoas a se tornarem seguidores do Senhor Jesus. Isso é ser discípulo. Esse é o processo do discipulado. Não tem nenhuma fórmula mágica nisso. Eu sou um seguidor de Jesus, eu fui chamado por Jesus, eu ouvi o chamado de Jesus, eu confessei Jesus como meu Senhor, eu me entreguei a Ele, eu me batizei, vida nova, e agora eu me tornei um seguidor de Jesus. E eu ser seguidor de Jesus tem a ver com viver aquilo que Jesus falou. Ou seja, quem ouve e põe em prática as minhas palavras, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que falou. Esse é o meu discípulo. Tá? Então, o seguidor de Jesus, ele vive isso, seguindo Jesus. Não importa o que ele fala. Tem que viver o que a Bíblia diz. Tá? Então, não tem plano B. Só tem o plano A. O plano A é viver na literalidade aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e ser como ele foi. Ah, olha, mas isso é muito espiritual, a gente sabe, mas não dá para ser assim. Dá, dá. E eu citei aquele exemplo lá, né, de Paulo, né, e isso é algo tão interessante, né, que o C.S. Lewis mesmo diz que o nosso dever é fazer pequenos cristos. Bonhoeffer, que é um teólogo super conhecido, alguém que morreu lá na ditadura nazista, né? Ele foi morto, né, pelas forças nazistas, e ele dizia que cristianismo sem discipulado é sempre um cristianismo sem Cristo. Ele inclusive, escreveu um livreto importantíssimo sobre discipulado, né? Mas o texto que mais fala ao meu coração é o texto lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 8, quando Paulo diz assim, quando o apóstolo Paulo fala, nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. Discipulado não é apenas falar das boas novas, mas é a gente aplicar nisso a nossa própria vida. A gente caminha junto, a gente está presente. Não é um encontro apenas de semana, numa atividade normativa da comunidade local. É algo pessoal. É algo pessoal. E que não dá para fazer isso num ambiente de muitas pessoas. Né? Eu acredito que o número ideal para você discipular pessoas seja eu tenho uma capacidade de fazer isso com 5, 6 homens. O Senhor Jesus fez com 12. Cara, era Jesus. Eu não dou conta de 12. Se ele mandar, eu não tenho como dizer não. Por quê? Porque num ambiente de discipulado, nós confidenciamos coisas, nós abrimos o nosso coração, alguns vão sempre ter demandas específicas, então, como discipulador,
você tem que caminhar junto, tem que ter encontros individuais, e de vez ou outra a gente se junta todo mundo para comer um churrasco. E depois de 3 anos, uma coisa linda que acontece num ambiente de discipulado é aquilo que aconteceu com Jesus, quando ele olhou para os seus discípulos e disse assim: eu não os chamo mais de servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Agora eu lhes chamo de amigos. Finalmente, o apogeu de um grupo, de um ambiente de discipulado, é que nós nos tornamos amigos, profundos amigos. E eu louvo a Deus porque nós provamos de uma comunhão poderosa, transformadora e libertadora. Isso faz com que as nossas palavras, quando a gente compartilha do Evangelho, ecoem com muito poder e com muita autoridade. Só o discipulado pode promover isso. E eu louvo a Deus por isso. Pastor Ari, muito obrigado por dispor mais um tempo para estarmos juntos aqui no Israel para Jesus. Quero te agradecer. Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, ministério e trabalho aí em Minas. Amém. Obrigado, meu querido. E lembrando você, o pastor Ari, ele tem uma participação muito especial no Israel para Jesus, porque ele, juntamente com Jonathan Heller, né, um judeu messiânico que também foi voluntário no Instituto Tzadik por muito tempo, eles dois foi que conseguiu aí com o pastor Arival, né, com o Roberto também, lá no início, né, costurar esta parceria entre o Instituto Tzadik e a IPP-TV. Então a gente agradece bastante aí o pastor Ari por fazer parte disso tudo. E a gente quer agradecer você também que esteve conosco em mais um programa Israel para Jesus. Shalom, shalom, Deus abençoe vocês e até o nosso próximo programa.